Dentro da visão que estamos trabalhando esse ano, que Deus nos deu, que é de excelência, hoje eu vou falar sobre um espírito excelente, olhando para a vida de Daniel. Daniel capítulo 1, acerca da série Heranças do Passado, que vamos começar depois da Páscoa, será o tema, para ficar dentro do tema da igreja, uma herança excelente. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio real do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes e água, legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Irmãos, aqui nós vemos um homem com espírito excelente, a saber, Daniel, um homem de Deus. Mas antes de falar desse capítulo, quero te dar um pouco do contexto histórico. Precisamos nos lembrar, irmãos, como chegamos até esse ponto. Como chegamos até Daniel? O que aconteceu? O que acontece, pegando uma retrospectiva histórica a partir de Abraão, mas eu vou ser breve. A partir de Abraão, Deus chama Abraão, e Abraão constitui uma família. Esta família se transforma numa nação. Esta nação fica 400 anos no Egito. Lá no Egito, eles são escravizados. Deus ouve o clamor do povo, levanta Moisés, tira o povo do Egito com mão poderosa. Ele julga o maior império do mundo, que era o Egito naquela época, e julga todas as suas divindades, humilhando-as em cada um dos 10 sinais que fez, mostrando que só existe um Deus único e verdadeiro e todo-poderoso, a saber, o nosso Deus,
tirando eles de lá, o povo peregrina por 40 anos no deserto, e isso acontece porque foram incrédulos e não acreditaram na palavra de Deus e nem na promessa de Deus, apesar de estarem comendo do maná, apesar de estarem bebendo água da rocha, vendo a coluna de fogo de noite, sendo cobertos por uma nuvem de dia, milagres acontecendo todo dia. Mesmo assim, eles não conseguiram crer na palavra de Deus e infamaram a terra que Deus prometia ao seu povo, que era Canaã. Por causa disso, Deus disse: esta geração não entrará, morrerão no deserto, somente os filhos dessa geração entrarão, e também Josué e Calebe, que não infamaram a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Josué então vai liderar por 7 anos essa entrada na terra, a conquista de alguns povos ali na terra de Canaã, mas termina o momento de Josué. Josué não deixa um sucessor, e isso já quero lhe chamar a atenção. Moisés deixou um sucessor, Josué. O povo entra na terra prometida com um líder, mas Josué não deixa ninguém. E o fato de Josué não deixar ninguém, e por isso que já quero te chamar a atenção para a série de mensagens que nós vamos trabalhar, e começa um tempo, que é o tempo de Juízes, que vai durar cerca de 300 anos, em que cada homem fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Cada um fazia o que achava melhor, porque não havia ali um líder, um patriarca, alguém que fosse uma referência da palavra de Deus naquele lugar. E por isso, esse período de 300 anos, o povo pecava, se arrependia, aí era restaurado, aí pecava de novo, e foi assim por 300 anos. No final desse período, nós temos um profeta importantíssimo, o profeta Samuel. E o profeta Samuel, homem de Deus. Contudo, o profeta Samuel vai marcar o fim da teocracia e o início da monarquia. Porque o que acontece é que o profeta Samuel, que foi criado dentro da casa do sacerdote Eli, não sei se vocês lembram aquela história da Ana, que ela queria engravidar, ter um filho, e ela não podia engravidar porque o Senhor lhe fechou a madre, mas daí depois ela ora, consagra aquele filho a Deus, entrega aquele filho no templo, e esse filho é Samuel. Samuel, ele nasce e depois de desmamado, ele já vai participar lá das atividades do templo com o sacerdote Eli. Mas Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos maus. Eles roubavam da oferta de Deus, eles tinham relações com as mulheres dentro das tendas, na frente da casa de Deus, eles infamaram, eles contaminaram o templo, eles profanaram as coisas de Deus. É nessa casa que o Samuel é criado. Contudo, o profeta Samuel, até o final do seu ministério, quando ele entrega o seu ministério, ele chama toda a liderança do povo de Israel e diz a eles: eu fiz alguma coisa de errado? Vocês podem me acusar de alguma coisa? Alguém roubei? Alguém extorqui? Torci o direito? E todo o povo de Israel disse a Samuel: não, Samuel, tudo o que você fez corretamente. Não temos nada para falar do seu ministério. Ele é puro, ele é imaculado. Contudo, Samuel, os teus filhos, eles não podem assumir o teu lugar. Os teus filhos são corruptos. Os teus filhos são profanos. E agora, Samuel, nós não queremos mais viver nesse regime. Nós queremos viver como os outros povos vivem. Nós queremos um rei. E ali termina a teocracia para iniciar a monarquia, porque Samuel não soube educar os seus filhos nos santos e retos caminhos de Deus. E o povo começou a desejar então um sistema igual ao dos povos gentios. E aí começa o período da monarquia. Quando o período da monarquia chega, os 120 primeiros anos, com Saul, Davi e Salomão, eles correm relativamente bem, apesar de altos impostos sobre o povo e de muitas falhas na paternidade. O Roboão, filho de Salomão, vai ser o responsável. Ele tinha uma promessa de Deus, que o reino dele seria firme, a casa dele seria firme como a casa de Davi. Mas ele vira as costas para Deus, ele lança Deus para trás das suas costas, porque ele está preocupado com fama, ele está preocupado com ibope,
Então ele faz o que Deus abomina, ele coloca um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel, e ele condena as 10 tribos do norte. Todos os reis que virão no reino do norte serão reis que fazem o que é mal aos olhos de Deus, a saber, 19 reis de 8 dinastias. Nenhum deles fez o que era bom aos olhos de Deus. No reino do sul, nós vamos ter 20 reis. Dos 20 reis, 8 fizeram o que era bom aos olhos de Deus. E só fizeram o que era bom aos olhos de Deus por causa do próprio Deus, que garantiu que a linhagem do reino do sul seria boa, porque Deus tinha uma promessa que o nosso Messias, o Salvador, Jesus, ele viria da casa de Davi. Por isso tem uma única dinastia no reino do sul, uma só família, e dali vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, dentro desse contexto de reis maus e reis bons, temos esse rei aqui, que lemos no capítulo 1, no verso 2, se não me falha a memória. Puxa o verso 1, capítulo 1, verso 2, diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim tinha um bom pai. O pai de Jeoaquim foi Josias, foi um rei bom. Aqui nós estamos falando do reino do sul. No reino do sul existiram reis que foram bons, embora a maioria fosse mau. No reino do norte todos foram maus. Houve uma falha total em paternidade, seja ela paternidade biológica como paternidade de liderança. É um case de fracasso. Se você tem empresa, se você gosta de estudar cases, estude esse. É um case de fracasso total, aonde um não consegue consertar o erro do outro. Mas no reino do sul tinham reis bons, e o rei Josias, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes, ele propôs uma reforma religiosa, porque os sacerdotes estavam se vendendo, os profetas não tinham caráter, o povo se relacionava com Deus numa religiosidade fria, vazia, superficial, e o rei Josias propõe uma reforma religiosa. Deus o levanta de uma forma muito poderosa, mas ele tem um filho. O filho dele é este homem que está aqui. Bom, diante desse contexto você já entendeu que há muitas falhas e muitos juízos de Deus que vêm por causa dos pais que não disciplinam seus filhos e não passam a fé e o caráter ao coração de seus filhos. Jeoaquim, depois que Josias morre, quando Jeoaquim assume, ele ouve a palavra de Deus, sabe o que ele faz? Ele rasga a palavra de Deus, ele pica a palavra de Deus, e ele lança o rolo da lei de Deus no fogo. Ele é um homem mau. E por causa da maldade do povo, e por causa da maldade dos reis, e por causa do desvio da nação, Deus ficou irado. E sempre quando nós nos desviamos da vontade de Deus, da palavra de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, Deus, como um pai amoroso, vem e nos disciplina. Se você atentar para o que está escrito ali, e não está escrito que o povo de Judá foi derrotado. O que está escrito ali pode parecer sutil, mas é muito importante. Verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Nabucodonosor não conquistou o povo de Deus. Embora o Império Babilônico fosse o maior império da época, e realmente Nabucodonosor ele prevalece sobre o rei Neco no Egito, ele vence aquela batalha de Carquemes, ele sobrepuja a Síria, ele controla toda aquela região, realmente ele é um rei muito poderoso. A Babilônia nessa época, irmãos, só para você ter uma ideia, as muralhas da Babilônia tinham 30 metros de altura. A largura das muralhas da Babilônia dava para passar 3 carros de guerra aparelhados. Havia 1.200 torres nessas muralhas. Era uma cidade inexpugnável, humanamente falando. Lá tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Deus levanta Nabucodonosor como um servo dele, como uma vara, para disciplinar o seu povo, porque o seu povo se esqueceu do seu Deus. O povo aqui está confiando no templo, está confiando nos utensílios do templo. Eles estão dizendo assim: nós temos o templo. Não adianta ter o templo e não ter arrependimento. Não adianta ter o templo e ter orações e não ter vida com Deus.
Não adianta dizer que leva o nome de Deus, mas não tem intimidade com Deus, nem compromisso com a sua palavra. E por isso, por causa desse desvio do filho do rei Josias, que foi um homem bom, mas o filho dele não foi, Deus agora diz basta. Claro que não foi só por causa de Joaquim, mas por causa de todos os outros que vinham se desviando, e eles já tinham visto que lá no norte, em 722 a.C., Deus havia mandado os assírios contra o reino do norte, e o reino do norte se acabou. Depois, com Sargão II, vai ter sincretismo religioso e miscigenação cultural, e vai dar origem da capital no reino do norte como Samaria. É assim que surge Samaria. Os samaritanos é uma mistura de povos, de sincretismo religioso e de miscigenação cultural. Por isso que eles estavam apartados do reino do sul e não puderam ajudar depois com Neemias na reconstrução do templo. Mas quando nós olhamos para isso aqui, irmãos, nós precisamos pensar em nós. Quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama. Se Deus te levou para o deserto, se Deus está fazendo você ou a sua família passar por alguma coisa, situação difícil, agradeça a Deus. Porque louvado seja Deus que Ele levou o povo para a Babilônia. Porque depois de 70 anos de escravos, de cativo na Babilônia, o povo volta sem ser idólatra. O povo estava idólatra, idolatrando o dinheiro, idolatrando os seus desejos, idolatrando as suas paixões, não tinham amor por Deus, não tinham amor à presença de Deus, não tinham amor à palavra de Deus. Era tudo falso, era tudo superficial. E Deus deu um basta. E por isso Ele destituiu esses reis e ergueu Nabucodonosor. E embora, irmãos, Nabucodonosor seja um cara ali, como um Trump agora, quando Nabucodonosor, diz a Bíblia, se levantou e disse assim: olha tudo o que eu fiz, olha o tamanho do meu reino, olha o tamanho da minha glória. Deus fez ele comer capim. Ele perdeu a consciência, ele perdeu a lucidez. Ele começou a comer grama e ele foi dormir no relento, tendo o sereno sobre o lombo, como um animal. Porque a mesma vara que Deus usa para disciplinar o seu povo, Deus pode quebrá-la para mostrar que Ele é o Rei dos Reis. Esse é o nosso Deus. E o nosso Deus levanta aqui um homem, Daniel, um homem com espírito excelente. E como nós precisamos isso hoje na igreja, irmãos, a minha oração em nome de Jesus é que os nossos filhos, nossa casa, nossa família sejam encontrados com pessoas com um espírito excelente como o espírito de Daniel. Só que um espírito excelente, ele é forjado muitas vezes na dor, porque é com a ação, muitas vezes, do castigo de Deus, da vara de Deus e da disciplina de Deus, que Deus tira a loucura do nosso coração. Hoje, irmãos, precisamos de um espírito excelente. E talvez a primeira característica de um espírito excelente seja a integridade. A igreja evangélica cresce em número, mas a igreja evangélica não cresce em vida. A igreja evangélica tem meios de comunicação em suas mãos, mas não comunica a palavra de Deus. A igreja evangélica pode até estar preocupada em granjear riquezas na terra, mas ela deveria estar preocupada em granjear as riquezas do céu. O que está acontecendo com a igreja? A crise de integridade está na família, nas instituições públicas, na educação, no comércio, na política e na igreja. Davi disse no Salmo 11:3, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o homem? A mensagem de Daniel não é popular, a mensagem de Daniel não é palatável, mas a mensagem de Daniel, ela é desesperadamente necessária para os nossos dias. Este livro traz uma radiografia da nossa alma. Este livro faz ele entra nos recessos do nosso coração, ele investiga os labirintos do nosso interior. Este livro, ele é importante, irmãos, para nos fazer pensar e refletir sobre que tipo de vida estamos vivendo e se é possível ter integridade na adversidade e ter integridade também quando tudo vai bem.
Então a primeira lição que eu quero tirar daqui é: um espírito excelente, apesar de um passado de dor. Daniel teve um passado de dor. Ele foi tirado da sua família, ele foi tirado da sua pátria, ele foi tirado dos seus amigos, ele foi levado para o cativeiro, ele não tinha mais liberdade, ele não tinha mais agenda, ele não tinha mais sonhos, ele não tinha mais nada. Daniel agora é um escravo. Mas mesmo ele sendo um escravo, tendo sido ferido, machucado, sabendo que o seu povo foi cercado, a Babilônia cercou Jerusalém por 18 meses. Nesse tempo, irmãos, a crise foi tão grande que comeram carne humana. Jeremias, que presenciou isso, disse que mais felizes foram aqueles que morreram pela espada do que aqueles que morreram pela fome. Daniel vem de um lugar, de uma experiência, de uma dor, de uma ferida profunda. Mas Daniel não deixou o seu coração azedar. Existem algumas pessoas que ficam refém do seu passado, refém de suas crises, refém de suas dores, azedam o coração e ficam presos nas correntes da mágoa, da autocomiseração, do mimimi. É o Salmo 137. Não sei se você já prestou atenção no Salmo 137. O Salmo 137, eu separei só 3 versos. Verso 1, é um salmo que está escrito no contexto do cativeiro babilônico. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. O que aconteceu com o povo é que, diante de um passado difícil, se assentou e chorou. E ficou ali, na mágoa, na nostalgia, na dor. Verso 8 desse mesmo salmo: a filha de Babilônia, que vai ser assolada, agora desejando a vingança. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Verso 9: feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles em pedras. Mágoa, dor, vingança. Um passado mal resolvido, um passado que ainda está escorrendo aquele pus daquela ferida. Mas Daniel não é este homem. Louvado seja Deus que Daniel perseverou e manteve o seu coração puro diante de Deus, porque ele tinha um espírito excelente e ele estava entendendo. E Daniel vai orar lá no capítulo 9, pedindo perdão pelo pecado dos seus pais. Aliás, Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9, a oração é a mesma: Senhor, perdoa o pecado dos nossos pais, porque tudo isso que está nos acontecendo, nós sabemos que é resultado do desvio da nossa família, por causa da tua vontade, da tua palavra, que nós negligenciamos, nós fomos profanos. E Daniel se inclui, embora ele não tenha feito isso, ele fala assim: eu também fiz, porque eu sou da família, e nós envergonhamos o teu nome, e nós nos comportamos mal, e por isso o Senhor trouxe o juízo, como o Senhor disse que faria, e o Senhor fez. Daniel não fez aliança com ninguém diante do juízo de Deus, diferente de alguns reis que fizeram. Tornaram-se amigos do Egito, tornaram-se amigos do mundo, para tentar vencer as crises. Preste atenção numa coisa: não existe um inimigo mais perigoso do que aquele que substitui Deus na sua vida. Ninguém pode substituir Deus na sua vida. Não faça aliança com homens. Você já tem uma aliança com Deus. Se a crise bater na sua porta, se o problema bater na sua porta, procure discernir: Senhor, por que isso está acontecendo? Ao invés de simplesmente orar e falar assim: Senhor, livra-me disso, faça como Daniel: Senhor, eu sei por que isso está acontecendo, e eu quero pedir perdão ao Senhor, porque na minha família teve aborto, porque na minha família teve divórcio, porque na minha família teve adultério, porque na minha família teve roubo, porque na minha família a justiça não foi feita, nós nos apartamos da sua palavra, houve apostasia, houve ocultismo, houve envolvimento com outros deuses. Senhor, nós pecamos contra ti, perdoa-nos. Ao invés só de querer ir num culto de quebra de maldição, porque está acontecendo alguma coisa que você não está gostando. Não existe quebra de maldição. Não existe. Quem inventou isso foi o diabo, e quem repete isso é do diabo. Maldição na Bíblia é resultado de desobediência.
Simples assim. Deuteronômio 28, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva, mas se você escolher o caminho errado, é a maldição que virá. E a maldição de Deus não é para te matar e nem para me matar. Essa maldição que veio de Deus não é para matar ninguém, ela é educativa, ela está disciplinando, ela está tirando a loucura do coração, ela está tirando a idolatria do coração, ela está tirando o pecado do coração, ela está limpando o povo. Então qualquer homem que se levante, por isso que Daniel tinha um espírito excelente, ele não disse, Senhor, livra-me disso, em momento nenhum. Ele não disse, Senhor, por que isso está acontecendo? Ele sabia por que estava acontecendo. E ele não disse também, eu não fiz nada de errado, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, porque ele entende que a perspectiva bíblica não é individualista, ela é sistema. Quando um erra, todos pagam. Ou você acha que um homem que comete adultério, abandona a sua família, deixa a sua mulher e seus filhos, o problema é só dele? Ou os filhos ficaram sem pai? Como hoje se vê no Brasil, mais de 30% das famílias brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Pais irresponsáveis, homens que não estão nem aí, outros por motivos justos. Aí é Deus que vai julgar. O que quero dizer é que nós precisamos ser responsáveis e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, aceitar a disciplina de Deus, para começar a viver o novo de Deus, porque Deus limpa primeiro para usar depois. Deus não usa, irmãos, nada sujo, Ele está limpando o seu povo. Daniel conseguiu então manter o seu coração puro, seu espírito era excelente, sua alma estava curada, suas ações glorificavam a Deus. Ele escolheu ser uma testemunha, uma luz, um jovem fiel numa terra estranha. Ele foi instrumento poderoso de Deus. Não é o que as pessoas fazem que importa, é o que fazemos com que elas fazem. Ah, pastor, você não sabe o que me fizeram, você não sabe o que aconteceu comigo. Não é isso que importa, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você vai fazer como no Salmo 137? Me assentei, chorei, fiquei prostrado, minha vida parou? Ou você vai se levantar e dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és santo, e o que eu estou vivendo devo estar merecendo, eu aceito a sua disciplina, mas Senhor, quando ela acabar, me levante com o Teu Filho para fazer a Tua vontade, para manifestar o Teu reino em minha casa, em minha família, no meu trabalho, na minha sociedade, na minha igreja, na minha cidade, para que essa nação mude. Porque ou assumimos a responsabilidade, irmãos, ou transferimos. Não permita que as coisas que te aconteceram impeçam você de viver os santos propósitos de Deus. Cultive um espírito excelente. Sabe como é que Daniel fez isso? Talvez você possa pensar, pastor, é muito difícil estar falando. É muito difícil. Como é que a gente vai chegar no nível de Daniel? Você está falando de Daniel. Olha o cara. Você escolheu trazer na mensagem para comparar comigo. Sabe o que Daniel fez? Duas coisas. Ele lia a Bíblia e ele orava. Só. Não tem mais nada. Leia o livro. Não tem mais nada. Ler a Bíblia e orar, todos nós podemos. Então todos nós aqui podemos, irmãos, ter um espírito excelente. Basta que a gente queira. Basta que priorizemos. Irmãos, olhe para a sua agenda. A sua agenda revela o seu amor por Deus, a minha agenda revela o meu amor por Deus. Quanto tempo Deus tem na nossa vida? Quanto tempo passamos por dia lendo a Bíblia? Quanto tempo passamos pedindo para o Espírito Santo nos dar sabedoria e discernimento? Quanto tempo passamos fazendo uma reflexão sobre quem somos, sobre nossas escolhas? Irmãos, sobre os nossos erros. Não é sair procurando culpado, não. É olhar no espelho e falar assim, olha, eu sou podre mesmo, Senhor, me ajude a melhorar. Porque se não formos sinceros, nada vai mudar. Segunda lição. Um espírito excelente, apesar das oportunidades. Agora Daniel é tirado desse contexto. Agora ele é levado para a Babilônia. E lá na Babilônia os jovens, aqui jovens e adolescentes, ou você que tem filho jovem e adolescente, preste muita atenção. Eles foram levados para a Babilônia, esses jovens. E esses jovens, eles iam ser versados em todo o conhecimento, em toda a sabedoria babilônica, na cultura babilônica. E eles tinham um período de 3 anos, dentro da universidade de Nabucodonosor, para serem aculturados no esquema da Babilônia.
Muitos pais aqui poderiam pensar, meu Deus, essa é a oportunidade de ouro para o meu filho. Ir para lá, aprender na maior potência do mundo, não é? Na Harvard da época, com tudo pago, com comida pago, 3 anos de faculdade com bolsa, para ocupar posições de alto escalão, andando nos corredores do poder, sendo uma pessoa influente e influenciadora dentro do sistema babilônico. Que oportunidade de ouro, cuidado. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Nabucodonosor está aí também. E tem muita gente querendo ir lá para o Nabucodonosor. Por quê? Porque, pastor, a vida está lá. É lá. A coisa está acontecendo lá. Cuidado, se não for Deus que está te enviando, não vá. E eu vou te dizer por quê. Irmãos, tanto os Estados Unidos não tem problema com imigrante. O Donald Trump não tem problema com imigrante, ele tem problema com pobre. Se você tiver dinheiro, você entra. Se você for inteligente, ele te dá uma bolsa em Harvard. Mas você vai ser escravo de luxo lá. Escravo elitizado, mas escravo. Cuidado. A Alemanha está fazendo a mesma coisa. As portas da Alemanha estão abertas para os nossos jovens, para que vão lá cuidar dos idosos. A Casa Grande abriu as portas. A senzala é bem-vinda para cuidar de quem está na casa grande. Cuidado para onde você envia seus filhos. Cuidado com a sua motivação de onde você envia seus filhos. Não faça de seus filhos livres, escravos de luxo em outro lugar. Precisamos ensinar essa geração, irmãos, a serem responsáveis pelo país onde elas nasceram. Nós somos responsáveis por esse país. Eu não vou fugir do Brasil. E olha que já tem igreja me sondando. How are you? Fine, thanks. Dólares. Eu fui lá para os Estados Unidos, a gente alugou um carro, a gente andou lá, é maravilhoso, tem uma estrutura maravilhosa, o poder de compra é muito bom. Quem aqui não gosta? Eu fui para o Texas, eu fui para Atlanta, e no começo assim, dei uma deslumbrada, falei, Senhor, se o senhor tem, e Deus já falou assim, não tenho, não deixo mais você vir, se você não sabe brincar, não vai mais, porque você é responsável pelo lugar aonde eu te coloquei, fique e faça um bom trabalho. Irmãos, os nossos filhos são responsáveis pelo lugar aonde Deus os colocou. Não pague passagem para o seu filho ir para um lugar que Deus não mandou ele ir. Não torne o seu filho, não tornemos os nossos filhos escravos elitizados, escravos de luxo em outro lugar, sendo que Deus os libertou para viverem a liberdade. Ensine-os a amar esse país, a amar o Brasil, a orar pelo Brasil, a profetizar sobre o Brasil, começando pela nossa casa, começando pela nossa família, começando pela nossa igreja, começando pela nossa cidade. Deus é poderoso para mudar a nossa história, irmãos, Ele já provou isso. Nabucodonosor começou a se achar, ele colocou o cara para pastar, literalmente para pastar. O coração do rei está nas mãos de Deus. Não se mova de forma circunstancial, mova-se por propósito, mova-se debaixo da liderança do Espírito Santo, mova-se na dependência de Deus. Mas eu e você temos uma responsabilidade, e ela começa em nossa casa, ela começa em nossa família. A Babilônia, irmãos, ela é tão terrível. Cada refeição no Palácio Real era um ato de adoração pagã. E Daniel se posicionou. Ele falou, eu não vou comer essa carne, não vou tomar esse vinho, porque eles são consagrados aos deuses de Nabucodonosor. Só que ele era sábio. Veja que Daniel não disse assim, o eunuco, o rei mandou, eu não vou comer. Se ele fizesse dessa forma, a cabeça dele seria cortada na hora, ele era um escravo. Ele falou assim, Aspenaz, o que você acha de a gente fazer um teste? 10 dias, eu vou tomar água e vou comer legumes. Se eu ficar mais corado do que os caras que estão comendo carne boa, sobremesa boa, Nutella, tudo de bom, e bebendo vinho, se eu ficar mais corado que eles, mais bonito que eles, aí está tudo bem. E o Aspenaz concordou.
Sabedoria, irmãos. Sabedoria. Nós não precisamos ser um radicalismo xiita, burro. Nós somos o povo de Deus. E a sabedoria vem do Espírito Santo. Quem tem um espírito excelente, tem sabedoria para lidar com as situações mais difíceis. Porque se Daniel podia ter sido fiel e ser morto, não vou comer, então morre, morreu, acabou, não tinha história de Daniel. Mas como ele foi sábio, a Babilônia, irmãos, Nabucodonosor liderou 43 anos. Daniel, irmãos, durou 70 anos no poder. Nabucodonosor passou, Ciro chegou, Daniel estava lá, Babilônia levantou, Babilônia caiu, Daniel estava em pé. É isso que acontece com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com a família de Deus. Entra reino, entra governo, sai governo, e a família que teme ao Senhor permanece em pé. É isso que Deus tem para nós. Então, irmãos, eu quero desafiar você a começar a orar pela sua família e dizer: Senhor, eu não aceito menos que isso. Não aceito menos que isso. E olha, todos nós aqui erramos. Mas pastor, eu estou no segundo casamento, no terceiro casamento. Não importa. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Não permita que o seu passado impeça você de viver o que Deus tem para a sua vida. Não permita que o diabo acuse você dizendo: olha, essa palavra que o pastor está pregando, você não é digno. Você é assim porque Jesus morreu na cruz por você. E Ele vai te levantar do jeito que Ele quer te levantar. Ele vai te usar do jeito que Ele quer te usar. Basta que você se entregue a Ele. Louvado seja Deus pelos desertos, pelos cativeiros, pela disciplina, porque elas nos colocam no lugar certo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer o Senhor nessa manhã, porque o Senhor é bom e maravilhoso quando nos dá aquilo que precisamos, mas quando retira de nós também. Sabemos, Senhor, do Teu coração, da Tua bondade, da Tua graça e da Tua misericórdia. E o Senhor agiu com força e firmeza quando decidiu tirar o povo de Jerusalém e levá-los cativos. Mas o que o Senhor tirou mesmo foi a idolatria do coração. O Senhor estava preparando o povo de novo para servi-lo e amá-lo. Senhor, olhe para nós. Nós queremos ser esse povo que Te serve e que Te ama. Nossas famílias não são perfeitas, Senhor, e nós cometemos muitos erros. Nós não somos melhores que os nossos pais, mas ajuda-nos a honrar o nome da nossa família, alinhando a nossa história com a Tua. Se o Senhor fala conosco hoje isso, é porque podemos fazer, porque se não pudéssemos, o Senhor não falaria. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para a nossa casa, descendência, pais, filhos, irmãos, a orar por eles, a fim de que o Senhor seja visto em nossa casa. Dá-nos uma casa firme como a casa de Davi, Senhor. Dá-nos um espírito excelente como o de Daniel. Ajuda-nos na leitura bíblica, na oração. Não permita, Senhor, que o nosso coração se incline aos prazeres deste mundo e que a gente esqueça de onde veio, que a gente esqueça do nosso Pai. Não permita, Senhor, não permita, mas torna-nos responsáveis pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa cidade, estado e nação. Responsáveis. Queremos dizer ao Senhor que não fugiremos, mas ficaremos firmes, em pé, esperando as Suas ordens. Muito obrigado, Senhor, porque pela fé podemos ver gerações que Te amam, vindo da nossa casa, gerações a partir de nossa família, de nossa existência, que não negociam os absolutos de Deus, que não fazem concessões ao relativismo moral,
que não se encantam com as riquezas do mundo, mas que são apaixonados pelo Pai, por Deus, e que se agradam em fazer somente a sua vontade. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.